mais sobre o procedimento que você fez nos dentes. Agora que seu namorado mudou de cidade, vocês continuam namorando ou vão terminar? Tá sendo bem complicado, bem difícil pra mim. Hello, meu povo! Estou aqui pra mais um vídeo no canal. Roda a vinheta! E aí, Gabi? Se a Gabi Biak, hein? Começando mais um vídeo aqui no canal, como vocês já viram aí no título, o vídeo de hoje é um Gabi Responde, né, gente? Acho que eu tô devendo aí algumas respostas pra vocês, então nada mais justo do que trazer um Gabi Responde, né? Onde vocês realmente mandam as perguntas que vocês querem saber e eu respondo aqui e a gente fica, ó, mais próximo, tá? Então, assim, se você não me segue no Instagram, já vai me seguir, porque eu sempre peço pra vocês fazerem as perguntas lá no Instagram, tá? Eu sempre deixo uma caixinha de perguntas lá pra vocês e vocês me mandam as perguntas por lá. Então, se você ainda não me segue, já aproveita pra me seguir no Instagram. Me segue também no TikTok e no Quai, todas as redes sociais, é Gabi Biak. E é isso, né, gente? Vamos lá começar as perguntinhas, que eu tenho certeza que vocês estão bem curiosos. Gabi, você tem plano de saúde para as terapias de Pedro? Sim, gente, Pedro, ele tem plano de saúde, tá? Então, as terapias já são inclusas. Existem alguns pacotes de plano de saúde, onde, por exemplo, você paga o plano, e aí quando a pessoa vai para uma consulta, ela tem que pagar uma coparticipação, sabe? Um valorzinho. E aí, seja consulta, seja terapia, seja o que for. E existe o plano de saúde, que você paga um pouco mais caro pelo plano. E aí, quando você vai para as consultas, terapias e etc., você não precisa pagar esse valor da coparticipação, que é o caso de Pedro, tá? Como ele faz muita terapia, compensava pagar o plano desse jeito, sabe? Que aí ele não precisa pagar coparticipação, né? Porque senão todas as terapias eu ia ter que pagar um valor também, por fora. Quando é um caso de tipo assim, você tem um plano de saúde, caso você precise, você vai em uma consulta, tudo bem, mas no caso de Pedro, ele vai toda semana, várias vezes na semana. Então, seria melhor dessa forma. E aí, o plano cobre, né, as terapias dele, tá? Então, sim, ele tem um plano de saúde. Pedro tá dormindo normalmente sem a medicação? Fala mais sobre isso. Gente, pra quem não viu lá no Instagram, eu falei que eu tirei o risperidona de Pedro. Ele tava tomando, né, risperidona. O neuro passou essa medicação pra Pedro. Já faz algum tempo, quase um ano, eu acredito, que ele tava fazendo uso, e assim eu resolvi tirar. Porque eu comecei a perceber, o risperidona ajudou muito o Pedro até um determinado tempo, sabe? Principalmente no sono. Eu dava pra ele umas 7h30, quando era 8h30, Pedro já tava dormindo, ele começava a sentir sono muito rápido. Ele ficava um pouco mais tranquilo, mais concentrado, só que com o passar do tempo o remédio começou a fazer mal, sabe? Começou a trazer, tipo, estereotipias que Pedro não tinha, alguns comportamentos que Pedro não tinha. Ele começava a ter uma crise, todos os dias ele tinha uma crise. Começasse a dar a hora do remédio, ele não tomasse, era como se ele começasse a ter mesmo uma reação, tipo uma abstinência ao remédio, sabe? Eu comecei a perceber isso. E eu também pesquisei bastante, gente, e vi que, tipo, medicação, essas medicações assim controladas a longo prazo faz mal, muita gente vive menos. São muitas questões, sabe? Toda medicação, ela ajuda em uma coisa e ela atrapalha em outra coisa. Então, o risperidona, ele ajudava sim Pedro, mas com certeza atrapalhava em alguma coisa. E lá no futuro a gente ia ver, né? Então eu fiquei meio receosa, eu queria parar, queria ver se Pedro ia se adaptar sem o remédio, como que seria. E aí eu fui desmamando, porque medicação controlada não pode cortar de uma hora pra outra. Você tem que fazer o desmame. Então eu fui desmamando aos pouquinhos, tirando aos pouquinhos, até que eu consegui tirar tudo. E graças a Deus, assim, acho que já vai fazer uns 2 meses e meio, mais ou menos, que Pedro parou. E até então tá tudo certo, tá? Tudo bem, eu tô dando só melatonina pra ele dormir, né, que é natural. E aí ele toma, dorme tranquilamente, depois de um tempinho ele já dorme. Dorme a noite toda e tá sendo bem tranquilo, tá, gente? Então, graças a Deus, tá dando tudo certo. Se em algum momento acontecer alguma coisa e eu tiver que voltar a dar, não se preocupem que eu vou falar pra vocês. Mas até então, graças a Deus, tá tudo sob controle. Conta mais sobre o procedimento que você fez nos dentes. Nome, valores e etc. Pra quem não tinha visto, né? Quem não me acompanha no Instagram não viu que eu fiz um procedimento nos dentes superiores. Nos inferiores eu ainda vou fazer daqui a algum tempo, porque, né, gente, não é barato. Então, eu fiz só nos superiores. E o que eu fiz foi faceta em resina, tá, gente? Tem gente que chama de facetas, tem gente que chama de lente de contato.
Existem as lentes de contato, né, as facetas ou lentes de contato em porcelana, tá? Que são as pecinhas prontas que você encaixa no seu dente. E geralmente elas desgastam os dentes. Geralmente vocês veem aí, os famosos têm, né, essas facetas, lentes de contato em porcelana. Algumas não precisam desgastar, mas ainda desgasta um pouquinho, ou talvez em alguns casos, algum profissional muito top não desgaste, certo? Só que é bem mais caro. O que eu fiz é em resina, não é em porcelana, tá? E aí, ó, eu fiz por quê? Vamos lá. Eu sempre achei o meu sorriso muito infantil, os meus dentes muito pequenos. Inclusive, eu já fiz 2 gengivoplastias. Eu fiz uma gengivoplastia há uns 2 anos atrás, gravei aqui pra vocês e etc. Meu dente aumentou, sim, mas não chegou a ficar do tamanho que eu queria. Eu também achava assim o formato dele um pouco infantil. Esses 2 dentes da frente, eles eram bem maiores do que os outros, então eu não gostava muito disso. Enfim, eram várias coisas. E aí eu quis realmente colocar as facetas, porque eu achei que daria uma melhora. Aí foi isso, gente. Faceta em resina que eu coloquei, tá? Sobre o valor que a pessoa perguntou aqui. Gente, varia muito, 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 muito de cidade pra cidade. Eu não vou ser aquela pessoa que não fala o valor, porque sempre que eu procuro, as pessoas não falam, isso me irrita. Mas eu vou antes falar pra vocês o seguinte, olhem só, varia muito de cidade pra cidade, de profissional pra profissional. Eu vi vídeos de pessoas que falaram que na sua cidade custava, tipo, R$1.300 cada dente. Então é uma coisa que realmente varia muito. A cidade que eu moro, né, é tipo interior, não é capital, então já é uma cidade menor. Aqui as coisas são mais baratas. Mas eu vou dar uma média pra vocês aí, tá? Varia bastante, entre R$450 e R$1.300 cada dente, tá? Cada dente. No meu caso, não chegou a ser 1.300, foi um pouco menos, bem menos, na verdade. Pra falar pra vocês assim mais clara, o valor do meu foi entre R$450 e R$600 cada dente, tá? E aí eu coloquei em 12 dentes. Além disso, eu também tirei os 4 sisos, fiz gengivoplastia de novo e mais algumas coisinhas que o médico coloca lá, né? Tipo limpeza, não sei o que, umas coisinhas assim. Então, é mais ou menos esse aí o valor pra quem quer saber. Talvez na sua cidade seja mais caro, talvez na sua cidade seja mais barato. Então, você teria que realmente ir no dentista fazer um orçamento pra ver, né? Porque varia muito também de caso pra caso, tá? Mas é mais ou menos isso aí. Qual tinta você usou no cabelo? Pretende pintar de novo? Gente, a tinta que eu usei foi uma da Vela, né? Aquela Coleston. 7.0. Ela é louro médio, tá? Eu coloquei na intenção de ficar realmente um castanho claro, porque da outra vez eu pintei de castanho e ficou preto o meu cabelo, eu não queria isso. E aí dessa vez eu coloquei esse louro médio. Porém, o ruivo, ele é difícil de sair, sabe, gente? Ele puxa pro laranja, pro vermelho, então é um pouco difícil de sair. Já fiz algumas lavagens, já tá desbotando. Nessa luz que eu tô gravando agora, não tá dando pra ver tanto. Tá bem escurinho, mas ele tá um pouco mais claro do que vocês estão vendo. Tá dando uma puxada pro ruivo, sabe? Então eu pretendo pintar de novo, sim, no caso com essa mesma tinta, nessa 7.0, pra realmente ver se tira esse efeito de ruivo. Então eu vou esperar alguns dias pra não estragar o cabelo, não ficar pintando uma vez atrás da outra. Eu vou esperar alguns dias e em seguida eu já vou pintar de novo. Agora que seu namorado mudou de cidade, vocês continuam namorando ou vão terminar? Gente, pra quem não viu, meu namorado se mudou, tá? Ele foi morar em outra cidade. Quando a gente começou a namorar, ele já morava em outra cidade, que era bem perto da minha, tá? A gente começou a namorar à distância, entre aspas, porque a gente se via todo final de semana. Então, tipo assim, ele morava em uma cidade que era 1 hora da minha, e todo final de semana a gente se via. Um final de semana ele vinha pra cá, um final de semana eu ia pra lá. E era bem tranquilo, né? A gente se via sempre. E aí, foi uma coisa bem de boa, porque a gente também se via na faculdade, né? Que a gente fazia faculdade juntos e logo em seguida os dois trancaram a faculdade. Tanto eu como ele, a gente trancou no mesmo ano. Terminou o ano, a gente trancou, não continuou. Então a gente ficava se vendo só no final de semana durante um período de tempo. Depois de uns meses, ele veio morar aqui na cidade. Ele conseguiu arrumar um emprego aqui e veio morar aqui na minha cidade. Então a gente, praticamente desde o início do namoro, a gente mora na mesma cidade, a gente é acostumado a se ver sempre e etc, né? E aí agora, depois de 4 anos e meio de relacionamento, ele foi morar em outra cidade. Tá sendo bem complicado, bem difícil pra mim, porque eu não era acostumada a ficar tanto tempo assim, né, sem ver.
ele sem conviver, sem estar junto, enfim, tá sendo bem complicadinho. Tipo assim, eu não sei como é que a galera consegue namorar à distância tanto tempo, porque faz o quê? 15 dias que ele foi e eu já tô, assim, sentindo bastante. Mas eu sei que é somente uma fase, tá, gente? A gente tem planos de casar, a gente tem planos de construir a nossa vida juntos. Então a gente tem mais ou menos um período que a gente sabe que vai ser necessário passar por isso, né? Por essa fase, tá? Que no caso é o namoro à distância. Então, tipo assim, a gente tá tentando lidar com isso da melhor forma. A gente sempre se liga de vídeo e enfim. Então não, nós não terminamos, nós não vamos terminar, estamos mais fortes do que nunca. E é isso, tá, gente? Essa é uma fase que é necessário ser vivida. Ele foi atrás do sonho dele, ele teve uma oportunidade lá. E é isso, né? Se tudo der certo, em breve eu irei morar lá também. Se fosse mudar de cidade, onde você moraria? Então, gente, se fosse pra escolher, assim, uma cidade que você gosta mesmo, que você tem vontade, seria Maceió ou João Pessoa. São duas cidades que eu gostaria bastante de morar, assim, inicialmente. Depois, se eu tivesse uma vida, assim, de viver só de internet e ganhar muito bem, sabe? Porque eu tenho um patamar de vida que eu desejo chegar. E só a internet não me faz chegar nesse patamar que eu quero. Então, eu preciso trabalhar em outras coisas também. Se em algum momento eu chegasse nesse nível de trabalhar só com a internet, eu acho que eu super moraria em São Paulo, né? Porque lá tem muita oportunidade de trabalho, a galera toda mora lá. Então, eu acho que eu super moraria. Mas, caso não, essas seriam as cidades que eu gostaria de morar. Mas, né, se tudo pro meu namorado der certo, provavelmente eu irei morar em Fortaleza, né? E não nessas outras cidades. Enfim, gente, é isso. Tá tudo nas mãos de Deus, o futuro a ele pertence. Ele vai guiando a nossa vida, né? É aquilo, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Então, é isso. Essas são as cidades que eu moraria. Eu também gosto de Fortaleza, porque, tipo assim, eu nunca fui lá. Mas, pelos os vídeos, fotos e etc. que eu vejo, tem a mesma vibezinha, assim, de Maceió, João Pessoa, no mesmo estilo. Então, acho que eu também vou gostar de lá. Esse é o vídeo, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar pra mim aquele like com carinho pra gente crescer mais rapidinho. Se inscreve aqui no canal também, caso você não seja inscrito. Me segue no Instagram, no TikTok, no Quai, tá? É isso. Um beijão e até o próximo vídeo. E aí, Gabi? Solta aquele beat gostosinho. Solta aquele beat gostosinho. Se a Gabi biac, hein?